Você já parou para pensar de onde vem o termo favela? Hoje, essa palavra está presente no nosso vocabulário cotidiano, geralmente associada a territórios populares, marcado por uma certa precariedade urbana, mas a sua origem e o que ela representa dizem muito sobre a história da cidade do Rio de Janeiro e as desigualdades que ainda persistem até hoje. O termo favela surgiu após a Guerra de Canudos, entre 1896 a 1897, lá no sertão da Bahia. No livro Os Sertões, de Douglas da Cunha, ele descreve a presença de um relevo conhecido como Morro da Favela. E era chamado devido à existência de uma planta que cobria toda aquela região. E, ao fim desse conflito, os soldados do exército que lutaram contra o movimento liderado por Antônio Conselheiro retornaram ao Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, para receber a moradia prometida pelo governo. E acabaram ocupando o Morro da Conceição, que era próximo ao aeroporto, e esse morro tinha uma paisagem semelhante à paisagem do Morro da Favela. Então, o Morro da Conceição acaba sendo chamado de favela. Ali em diante, o nome favela passou a ser utilizado para designar as moradias autoconstruídas e erguidas por populações mais pobres, em áreas elevadas, irregulares, fora do planejamento urbano e oficial da cidade. O IBGE ele revela que o nome favela é dado ao que tecnicamente se classifica como aglomerado subnormal, ou seja, um conjunto de moradias de ocupação irregular, de terrenos públicos ou privados, que em geral é carente de serviços básicos essenciais, como saneamento básico, pavimentação, iluminação, transporte. E aí o conceito vai além de uma simples descrição técnica. Ao longo do tempo, muitos moradores passaram a recusar o termo favela devido à sua carga pejorativa, adotando a palavra comunidade. Mas comunidade resgata justamente um pertencimento de solidariedade, identidade coletiva e resistência presente no cotidiano daquelas populações. Ou seja, mais do que, mais do que construções físicas e precárias, as favelas ou comunidades são espaços de vida, de cultura, de convivência, construídos sobre uma extrema adversidade social. A consolidação das primeiras favelas do Rio de Janeiro ela só ocorreu de forma articulada ao processo de modernização e reforma urbana promovida pelo Pereira Passos em 1902, que o Pereira Passos ele queria transformar o Rio de Janeiro num Rio de Janeiro civilizado, higienizado, europeu, estilo parisiense. Ele começa então essa limpeza social, resultou na abertura, né, da Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco, a demolição de morros e cortiços, como por exemplo o Morro do Castelo. Por isso que aquela região do Aterro do Flamengo tem esse nome, porque foi aterrada pelo Morro do Castelo. E a remoção forçada de milhares de famílias pobres dessa região central, sem políticas públicas de habitação popular, fizeram com que essas pessoas fossem forçadas e empurradas para os morros ainda mais distantes, né, e que se áreas ao longo da linha férrea, especialmente na Zona Norte, que era então considerada uma zona rural, né, do município. Então, o crescimento dessa região forma-se novas ocupações, também marcada pela ausência do Estado, de equipamentos de transportes e públicos, mas aí nasce a ideia de subúrbio. O Maurício de Abreu, que é um geógrafo, ele escreveu um livro chamado Evolução Urbana do Rio de Janeiro, ele vai falar que a reforma urbana e a especulação imobiliária, elas juntas foram importantes para consolidar uma cidade socialmente segregada. E as elites foram justamente para as áreas centrais e zonas nobres, servidas pelos bondes, enquanto a população mais pobre, trabalhadores, afastados nos seus subúrbios, foram vinculados justamente ao transporte ferroviário. Então a cidade passou a ser dividida entre uma zona mais elitizada, sul e nobre, e os subúrbios para a zona norte. Portanto, galera, favela não é um espaço somente de carência, mas sim uma potência. E sua existência revela as contradições da urbanização capitalista brasileira, marcada pela expulsão do poder público, pela omissão e pela luta constante de uma dignidade. E aí, mais de um século após essa reforma de Pereira Passos e o surgimento do conceito de favela, as marcas dessa segregação ainda estão presentes no cotidiano da cidade. As comunidades seguem lutando por visibilidade e moradia digna e acessos básicos. E aí fica aquela famosa pergunta: como podemos superar os estigmas e transformar essas comunidades em espaços verdadeiramente integrados à cidade, com justiça social e urbana? Curtiu esse vídeo? Comenta, compartilha e não se esqueça de pegar a visão. Até o próximo.